Estamos começando o 4º episódio do Pod Six. Esse podcast é uma produção da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas, a Six. E nele vamos compartilhar conhecimento, experiências e inovações sobre o empreendedorismo e sobre todos os temas que cercam a vida do empresário, em especial o canoense. Eu sou Fernando Vargas, nucleado e ex-coordenador do Núcleo Jovem da Six Canoas, e estarei com vocês pela próxima hora. Nesse episódio, vamos falar sobre sucessão empresarial. Estão conosco Telmo Scholler, Jairo Goods e Glad Killing. Sejam bem-vindos e é uma honra para nossa entidade tê-los conosco. Eu vou começar com uma breve apresentação, vou pedir para cada um se apresentar um pouquinho e falar mais sobre suas experiências no ramo. Jairo, por favor. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando essa experiência. A minha formação é na área de negócios, sou formado em economia, com especializações em administração e também em governança corporativa. Tenho atuado nessa área como consultor empresarial, temos desenvolvido esse trabalho em várias empresas de todo o Brasil, também sou ligado à Fundação Dom Cabral, como professor na área de governança, acordos e sucessão. E juntamente com o Telmo, temos trabalhado também no IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde nós tivemos a oportunidade de estar inaugurando o primeiro capítulo fora da sede principal em São Paulo, que foi aqui em Porto Alegre. Excelente. Gladys, pode dar uma palavrinha para nós? Claro. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu sou Glad Killing, arquiteta por formação e atuante há 40 anos. E sou sócia da holding controladora da Killing S.A. Tintas e Adesivos. Sou da segunda geração, né, de sócios e trabalho ao longo de mais de 20 anos com sucessão da nossa segunda geração para a terceira. É um prazer tocar nesse assunto, que é uma coisa muito íntima minha, que é o meu dia a dia. Muito obrigada. Excelente. E aí, Telmo, o que tem a dizer para nós? Maravilha. Eu sou Telmo Scholler, sou inclusive aqui ligado muito próximo à Six, tá certo? Também sou formado em administração, como o Jairo, certo, né? Somos colegas de longa data aqui, formado em administração e governança corporativa, sucessão de empresa familiar, inclusive no exterior. Atuei como executivo durante cerca de 25 anos, fui gerente, diretor, presidente de empresas, inclusive multinacional, né? E depois, nos últimos 34 anos, a gente atua na área consultiva, em várias frentes aqui, desde expansão de empresas até a recuperação de empresas, e na área de sucessão de empresa familiar é uma das nossas atuações de longa data, e dentro desse aspecto especificamente, há vários anos, a gente, dentro da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, nós criamos o chamado GF, que é o Grupo de Estudos de Empresa Familiar, que reúne advogados, psicólogos, administradores, certo, né? E aonde a gente estuda sobre isso e trabalha sobre isso, se conecta internacionalmente sobre esse tema. Ou seja, digo isso só para entender que a gente é muito ligado nisso. E dentro do GF, nós já editamos 3 livros sobre o tema de sucessão de empresa familiar, certo, né? Eu sou coautor nos 3 livros, né? Então a gente tem uma ligação profunda dentro disso, e é um prazer conversar e trazer uma reflexão para todo mundo sobre esse tema, que é muito importante, né? Porque todas as empresas familiares, aqui temos uma representante de uma empresa que é um sucesso, certo, né? Mas a gente sabe que mundialmente falando, as empresas familiares têm problemas, ok? Então é muito importante a gente falar sobre isso e mostrar, não só os problemas, não, mas é para mostrar como é que a gente é um sucesso, né? E temos aqui vamos ter aqui vários
vários comentários de por que a Killing é um sucesso, né? Exatamente. Bom, pessoal, nosso podcast está disponível no canal da Six Canoas, no Spotify e YouTube. E tem como apresentador Sicredi. As empresas Parking Shopping Canoas, BRDE, São Pietro Saúde, Modular Cargas, STV Seguranças e Cicobi Três Fronteiras são patrocinadores Diamante. As empresas Guterres Combustíveis, Ótica Vênus, Vieser Supermercados, Fruc Bebidas, Telecom Sistemas, Hospital Moinhos de Vento, Casa Incorporações, Pontual Telecom e Cofercan são patrocinadoras Ouro. Para acompanhar os nossos episódios, inscreva-se no canal Six Canoas no YouTube e Spotify. Você encontra os links e mais informações aqui na descrição. Bom, para começar o nosso podcast e a troca de conversa, de conteúdo, a gente vai falar então sobre sucessão e perenidade nas empresas familiares. Eu tenho um dado aqui que eu vou trazer para a mesa para a gente poder discutir um pouquinho mais e tentar entender, né, a dinâmica dessa questão. As empresas familiares representam mais de 90% das empresas do mundo, né? A maioria, praticamente absoluta. Né? Mas as estatísticas mostram que 70% desaparecem ao completar a segunda geração. Então ali já se vai quase todas elas. Né? E menos de 5% passa para a terceira geração. Né? Então é alarmante esse número. Queria saber um pouquinho quais as razões disso. Né? Thelma, não sei se tu tem pode contribuir com a gente aqui. Claro, na verdade todos nós vamos contribuir com isso, né? Não tem uma... Importante é o seguinte, né? Esse número que você falou, só para reiterar uma coisa, isso não é uma opinião, isso é um fato, isso é um número, isso é uma estatística, né? Isso é real. E existem várias razões para isso, né? Porque todo mundo que cria uma empresa familiar, ele cria na expectativa de que isso aqui vai durar para sempre, né? O cara cria com uma muito boa intenção, digamos assim, né? E tem uma expectativa, mas a estatística mostra que isso aqui não funciona. E tem várias razões para isso e nós vamos comentar aqui vários desses aspectos. Eu vou comentar o primeiro aqui, né? Não que seja o mais importante não, mas vou comentar um deles, que é o seguinte, né? Um deles existe uma falta de entendimento por parte dos sócios e fundadores, principalmente das empresas familiares. Ele esquece que a empresa familiar, e o próprio nome está dizendo isso, antes de ela ser familiar, ela é uma empresa. Exato. E, consequentemente, né, ela, como empresa, ela precisa ser administrada, ela tem estratégia, ela tem gente, ela tem mercado, ela tem dinheiro, ela tem tudo aquilo que uma empresa tem, certo? Né? Ela é uma empresa familiar. O familiar é apenas o aspecto de quem controla isso. Portanto, ela sendo uma empresa familiar, ela tem ela precisaria ter todas as preocupações de governança, de gestão, de planejamento, de viabilidade, né, que uma outra empresa tem, certo? Né? E por causa disto, exatamente por esta falta de consciência de que eu, empresa familiar, sou antes de mais nada uma empresa, né? Isto, a maioria das empresas familiares não fazem uma separação do que é propriedade e gestão. Porque são duas coisas distintas, né? Uma coisa é quem é dono da empresa, o outro é quem é que administra a empresa, certo? Né? E essas duas coisas, isso é um defeito da empresa familiar. Eu posso até ser dono e, além disso, ser um gestor. Claro, se eu for um bom gestor e um adequado gestor, nada contra, né? Mas o fato de eu ser proprietário dela, né, de eu ser acionista, não quer dizer que eu seja uma pessoa adequada para gerir esta empresa. Okay? Então, esta é uma das razões pelas quais empresas familiares não funcionam, certo? Né? Entendeu? Sim, ao longo do tempo elas ficam pelo caminho. Elas ficam pelo caminho. Ficam muito atreladas ao dono, né, ao fundador, e aí quando passa a geração aquilo não se perpetua. Jairo, o que tu tem de pego nas tuas consultorias aí?
eu vou complementar o que o Telmo colocou à luz das nossas experiências, não? Dentro de uma família, e uma família empresária, todos nascem herdeiros de um pequeno, médio ou grande patrimônio. Okay? E quando se fala em sucessão, nós estamos falando que essas pessoas, elas vão se tornar, no futuro, inexoravelmente, acionistas da empresa, e que também as suas famílias, em relação ao patrimônio, né, eles têm que estar preparados para estar atuando dentro do contexto da empresa familiar em 3 dimensões. Porque tem a família, tem o patrimônio da família e, como o Telmo muito bem colocou, tem a gestão. Porque a gestão é a provedora dos recursos que vai dar educação no desenvolvimento de herdeiros. Okay? Então, esses herdeiros, inexoravelmente na vida, têm que estar preparados. E quando se fala em sucessão, não está se fixando muito bem, que eu já queria lançar esse tema aqui para a nossa reflexão, né? Na realidade, nós estamos falando sobre as lideranças, que tem os fundadores do negócio, que são os do patrimônio, e tem a questão da passagem do bastão entre as gerações que se sucedem, que vai acontecer inexoravelmente. Só que muitas famílias, e a Gladys vai falar bastante para nós sobre isso, e a Killing é um excepcional exemplo que todos nós conhecemos, principalmente aqui no Estado, né? E no Brasil também, pela sua participação em relação a todas as entidades, né? Nós temos que colocar que essas pessoas podem estar atuando também na dimensão da família, na dimensão do patrimônio e do próprio negócio. Agora, a sucessão é um processo. E cada família vai criar este processo de acordo exatamente com as suas características, eu costumo colocar, com o seu jeito de poder desenvolver. Porque nós temos, evidentemente, as metodologias que são conhecidas para serem implementadas nas empresas familiares, mas cada uma vai ter a sua característica, vai ter o seu contexto, e a sucessão é um processo. E por que acontecem essas estatísticas? Porque esse processo não é planejado, não é pensado. Que isso isso vai acontecer inexoravelmente. Quanto mais tempo nós tivermos para educarmos e desenvolvermos os herdeiros, para estarem aptos a estarem atuando nessas 3 dimensões da empresa familiar, nós vamos estar, com isso, fortalecendo a própria família empresária e, consequentemente, o negócio, que é a origem e é o provedor dos recursos da família. Daí a importância, como o Telmo colocou, da questão da gestão da empresa familiar. Claro. Excelente. Gladys, a Killing é um case de sucesso, né? Enfim. A gente trabalha muito para isso, Exato. né? E eu queria usar, então, a experiência que a gente tem para, digamos, exemplificar o que está sendo falado aqui. Só para você ter uma ideia, então, a família Killing, hoje, ela representa em torno de 60 pessoas. Nossa. A família Killing. Os sócios representam 9 pessoas, que nós somos 9 irmãos. Hoje a gente detém 100% da empresa. Os herdeiros são 18. E dentro da gestão, então, né, dentro dessa separação, família 60, sócios, né, donos do negócio, digamos, né, de um dos círculos, são 9 mais 18, que hoje a gente já considera eles dentro do processo. E dentro da empresa nós temos um gestor, né, o CEO, 4 membros do conselho de administração, aliás, 3 conselheiros, né, familiares no conselho de administração, e uma pessoa da 3ª geração trabalhando na empresa. Então, quando se fala, e eu digo isso, eu acho extremamente importante quando se fala de sucessão, é essa separação dos círculos. Né? Eu acho que essa é a essência do quando a gente vai falar de planejamento de sucessão. Né? E isso aí a gente vai evoluir, mas eu acho importante colocar, porque é muito... muitas vezes, quando a gente vai falar de separação dos círculos, né, dos 3 círculos, as pessoas não entendem isso. Mas eu acho que essa separação, quando se fala de governança
e sucessão, ela é essencial para compreender o processo. Eu acho perfeito o que está sendo falado aqui, e até para tornar claro para quem é de empresa familiar e está nos assistindo, ou para quem não é de empresa familiar, mas quer entender o que acontece lá dentro, né? Existe um erro feito, né? Nós estamos abordando aqui o que acontece de errado para fazer com que elas não se sucedam, né? Tá certo? Que não tenham sucesso. Então, existe um erro clássico nas empresas familiares de achar que, digamos assim, eu criei uma empresa, eu sou o fundador, certo, né? De eu imaginar que automaticamente todos os meus herdeiros, não importa homens ou mulheres, certo, né? Filhos no sentido genérico aqui, né? Os meus filhos automaticamente vão trabalhar dentro da empresa. Mas quem disse que isso tem que acontecer dessa forma? O meu filho pode querer fazer outra coisa, certo, né? Eu montei um supermercado. E o meu filho, ou filha, filho no sentido genérico aqui, e o meu filho quer ser médico, certo? Não, ou quer ser, não importa, uma outra coisa. Por que eu estou usando um erro aqui de imaginar automaticamente, certo, né? Que os herdeiros vão trabalhar dentro da empresa? Mas por que eles têm que trabalhar dentro da empresa, tá certo, né? Podem trabalhar, isso é outra coisa, né? Não é que não possa, pode, certo, né? Mas precisa ter claramente esta separação, né? Tá certo? Exatamente para que a empresa possa funcionar como empresa, tá certo, né? E possa ser um sucesso para todo mundo, para os acionistas de hoje, certo, né? E para os acionistas de amanhã, porque se a gente olhar uma empresa familiar e o objetivo da empresa familiar deveria ser sempre, aliás, nem só da empresa familiar, mas já que estamos falando das empresas familiares, o objetivo deveria ser a perenidade. Nós queremos que esta empresa exista por 200 anos, percebe? Não, ou seja, que ultrapasse as pessoas que hoje estão aqui. Nada a ver assim, mas o que nós precisamos fazer para que ela exista há 200 anos, certo? Né? Entendeu? Esse é o ponto. E para isso, ter muito clara esta separação, né? Do que é ser herdeiro, certo, né? Ou seja, que vou ser um futuro acionista, ok, né? E até trazendo uma reflexão aqui, que depois eu sei que a Gladys até vai falar sobre isso, mas assim, é importante todos os herdeiros serem preparados para serem acionistas, ok? Não quer dizer preparados para trabalhar dentro da empresa, porque, né, eu posso ter um filho ou filha que quer fazer outra coisa, certo? Né? Legal. Sim, mas acionista um dia ele vai ser. E aí, como a gente sempre diz, né, como acionista eu tenho responsabilidade. Eu vou, não importa o que eu seja, né? A própria Gladys é arquiteta, ok? Sim, mas ela, pelo menos na AGE, como a gente sempre diz, né, pelo menos uma vez por ano, né? Eu sei que é muito mais do que isso, mas pelo menos uma vez por ano, ela senta numa AGE e vai analisar o balanço do ano passado e o que aconteceu, qual foi a performance, se foi bom ou foi ruim. E ela, apesar de arquiteta, ela tem que ter capacidade de olhar isso, percebe? Sim. E se ela fosse médica, teria que ter a mesma capacidade de olhar isso. Não quer dizer ser, né? Não quer dizer que tem que ter... Tem que ser dioturno, né? Mas precisa ter esta consciência de que uma coisa é ser herdeiro, outra ser gestor, digamos assim, né? Ser o condutor, e o outro, né? E o outro é o ser o proprietário, certo? Né? Quer dizer, como é que... Né? Se tu me permite, só uma complementação nisso, que eu acho bem interessante. Muitas pessoas me perguntam, tu trabalhas na Killing? Sim. Eu disse, eu não trabalho na Killing, mas eu trabalho muito para a Killing. Sim. Por quê? Maravilha. Porque do lado de fora tem todo um trabalho que a gente dá de suporte para que o negócio vá bem. Isso eu acho importante. Que a gente vai cada vez mais comentar sobre isso, né? Perfeito. Queria só complementar o que vocês colocaram, Gladys, e você tem um ótimo exemplo, né? Você coloca 60 pessoas, né? São 9 núcleos familiares acionistas, né, que têm os seus herdeiros, né,
Consequentemente, não tem na empresa 60 cadeiras. Não. Exato. Nem tem 60 cadeiras para o líder. É. Porque nas 4 dimensões, dentro de qualquer empresa familiar, nós vamos ter no máximo 4 cadeiras de liderança. A liderança do núcleo familiar, ok? A liderança junto aos acionistas do seu núcleo, tem o clã familiar, que é a primeira liderança, né? E muitas vezes quando se discute com herdeiros, né? Diz, não, mas eu não quero ser herdeiro do meu pai e da minha mãe, né? E não quero ser sócio dos meus irmãos. E eu sempre coloco, eu não estou te perguntando isso, você ponto. Exato. Você vai querer participar da fato. construção do processo, sim ou não? Essa é a questão principal. Então, dentro dessas questões, nas empresas familiares, e a Killing é um excepcional exemplo nesse sentido, né, que tem toda a estrutura das lideranças, né, no conselho de família, nessas dimensões que nós colocamos, tem a parte do patrimônio, que é o Family Office, tá certo? Mais conhecido como Family Office, e tem, evidentemente, a gestão empresarial, que pode ser com pessoas da família ou profissionais. O importante é o seguinte, a gestão da empresa tem que ser muito eficiente, porque ela é o sustentáculo, é o que vai dar exatamente o desenvolvimento para os acionistas, para os herdeiros, que vão ter o seu papel, tá certo? Então tem esses fóruns que têm que ser separados para exatamente não gerar qualquer tipo de conflito de interesse. Todas as 4 dimensões que foram citadas, todas elas têm a sua liderança e têm o seu regramento construído pelos acionistas, que são as chamadas regras do jogo. Então, sucessão é um processo. E esse processo indica que em qualquer empresa familiar nós temos, no mínimo, 4 lideranças. No início, o fundador, como nós colocamos, começa com os 4 chapéus, né? Exato. Seu pai, que foi fundador, usava os 4 chapéus, tá certo? chapéus. Quando começou o negócio. E na medida que vem as gerações que se sucedem, as pessoas começam a participar desses fóruns de tomada de decisão e construir o processo da sucessão. E geralmente, o que mais se comenta, né, sobre sucessão, a sucessão do principal executivo. Ok, nós estamos falando de uma sucessão, que é a sucessão da gestão da empresa, que é a provedora de recursos para esses núcleos familiares. Mas esse é um processo que tem que ser construído por todos os núcleos familiares, com a participação de todos, exatamente na construção dessas regras do planejamento sucessório. Exatamente. E eu queria, só finalizando esse introito aqui, eu queria trazer uma reflexão para todo mundo, que é também um erro clássico cometido, que é o seguinte, é a ausência da consciência de que, como empresa familiar, eu não posso estar apaixonado pela empresa e pelo negócio. Eu tenho que estar apaixonado pelo patrimônio, pelo valor do negócio, não é o negócio em si. E a tendência no mundo inteiro, certo? Né? Isso não é no Brasil, é no mundo inteiro. A tendência é a pessoa, são os acionistas, são o fundador, quando ele ainda existe, tá certo, né? Ou até os seus herdeiros da primeira geração estarem apaixonados por aquilo que, né? E nada contra, né? E eu dou um exemplo bem objetivamente, vou dar 2 ou 3 exemplos para mostrar como ter esta consciência é importante. Na Alemanha, tinha uma grande empresa, enorme empresa, que originalmente era uma empresa que fazia parte de exploração de minas, etc., se transformou numa enorme empresa siderúrgica. Eu agora me falho o nome dela, mas era uma enorme empresa siderúrgica. Quando a Krupp quebrou na Alemanha, os acionistas dessa empresa se reuniram e fizeram entre si a seguinte pergunta: será que ainda vale? Eles já existiam há 150 anos, tá? Ok? Sim. Eles fizeram a seguinte Consolidados pergunta: no mercado já. será que ainda vale a pena ser uma siderúrgica? Isto ainda é um bom negócio ou não? Sim. Vai dizer, não, mas o vovô criou isso aqui. Diz, não, esquece o vovô.
O vovô fez o que tinha que fazer, que bom que ele fez, nada contra. Que bom que ele fez, mas o vovô fez, mas nós não estamos na era do vovô, nós estamos na era de hoje. Cabe manter ainda uma siderúrgica? Eles disseram assim, aí analisaram isso, obviamente, e concluíram, não. O que eles fizeram? Venderam esta siderúrgica, certo, né? Para a United States Steel, pegaram o dinheiro e criaram novas empresas. Criaram uma área de varejo enorme e entraram na área de tecnologia. E hoje eles são muito maiores do que eram. Você vai dizer, não, mas, ou seja, o que é isso? Isso é a coragem de eu mudar de negócio. O que eu sou dono como empresa familiar? O que eu tenho na realidade? Não é uma empresa, eu tenho um patrimônio. Eu posso manter isso ao longo do tempo. Se eu pegar uma... Né? Se a gente pegar uma Cargill, para pegar um exemplo concreto, né? Uma Cargill é uma empresa que tem quase 200 anos de existência. Até hoje ela faz a mesma coisa que ela fazia há 200 anos. E é um absoluto sucesso, certo? Né? É uma empresa enorme de sucesso, está na 7ª geração, ok? E ela continua no mesmo negócio. Claro, ou seja, não quer dizer que eu tenha que trocar de negócio, mas eu tenho que estar aberto a trocar de negócio, percebe? E até, de repente, se eu posso não querer mais como família manter aquilo ali. Vou dar um exemplo final aqui para mostrar o seguinte, aqui do Rio Grande do Sul, Excelsior Alimentos. Excelsior Alimentos era uma empresa que estava em dificuldade, e os acionistas disseram, vamos vender isso aqui, enquanto ainda vale alguma coisa, vamos vender isso aqui e a gente distribui o dinheiro, percebe? Legal. E aí a gente até os assessorou nesse sentido, a empresa valia muito pouco, a gente fez toda uma reestruturação deles e aí a empresa foi vendida para a Sadia. Isso é público, tá certo? Não é segredo nenhum. É uma empresa de capital aberto até. Foi vendida para a Sadia, certo, né? E os acionistas botaram, né? Dividiram o dinheiro e cada um fez os seus próprios... Cada um montou o seu próprio negócio. Um foi construir... Foi para a área imobiliária, etc, etc. Enfim, quer dizer, cada um fez o seu negócio. Ou seja... Qual é a importância disso aqui? Ensinamento importante disso aqui. Não fique apaixonado e focado no seu negócio. Fique apaixonado e focado no seu patrimônio, percebe? Naquilo que o negócio vale. Sim. E que você pode daqui a pouco até ter que se juntar a alguém, tá certo? Não, hoje eu tenho 100% e de repente para eu continuar a ser um sucesso eu vou ter que me juntar com um sócio que nem fez... o Samuel Klein das Casas Bahia, certo? Né? Que se juntou com Pão de Açúcar, certo? Né? Você vai dizer, mas aí você abriu mão do controle, e daí como é que eu valho mais se eu estiver junto com o outro, e aí eu tenho viabilidade de longo prazo, ou porque eu estou apaixonado, sabe, né? Emocionalmente naquilo que estou fazendo, né? Muito bem. Pessoal, vamos lembrar a quem está acompanhando o Pod Six, que está disponível no canal Six Canoas, do Spotify e YouTube. E nesse episódio estamos recebendo Jairo Goods, Gladys Killing e Thelmo Scholler. Bom, nós falamos bastante sobre sucessão. Queria trazer uma pauta, né, sobre patrimônio e gestão, a gente poder dividir isso. Tenho acompanhado alguns empreendedores pequenos, médios, né, que estão ali com 20, 30, 40 anos de negócio, enfim. E às vezes vem muito esse termo sucessão quando o dono, o apaixonado pelo negócio, aquele que inventou, né, aquela modalidade de negócio, quando ele não tem mais forças para tocar, né? E às vezes seus familiares estão no negócio, mas por vezes não tem essa... Ele vê a sucessão como uma forma de passar o bastão e não como uma forma de profissionalização do negócio. Eu vejo que muito está enraizado antes de pensar numa sucessão, talvez uma profissionalização do negócio como um todo, né? Departamento, setorização, não trabalhar mais com feeling, né? Enfim, eu acho que isso vai dar bom, né? E trazer isso para uma profissionalização geral de toda a gestão operacional e tudo mais, e aí sim passar para uma sucessão. Eu queria ver, Jairo, existe um modelo padrão para isso? Como é que a gente faz? Eu vou dar até um exemplo que é interessante dentro dessas estatísticas que nós conhecemos, né?
A minha pergunta é o seguinte: quantas empresas centenárias no Brasil nós conhecemos? Nós vamos contar nos dedos. Exato. E eu vou dar um exemplo. A empresa, uma das empresas mais antigas, que é uma empresa de Minas Gerais, Cedro Têxtil, então conhece, já participou e já convidei, inclusive nos nossos cursos, para darem palestras sobre isso. A Cedro Têxtil, que é na cidade de Cedro Cachoeira, em Minas Gerais, tem 3.500 acionistas. Foi a última palestra que eu ouvi. Os 3.500 acionistas têm 277 núcleos familiares. E fizeram um acordo com todas as regras de planejamento sucessório em 277 núcleos familiares. Essa é a última registro que eu acompanhei. Só para dar um exemplo de uma das empresas mais antigas, talvez a mais antiga. Quantas pessoas da família Mascarenhas, que foi a fundadora, trabalham na empresa? Hoje, a última palestra que eu assisti, 3 pessoas. E tem 3.500 acionistas e 277 núcleos familiares. Como é que eles estão organizados, estruturados? Criaram o seu modelo. Certo? Então, o que é importante? A questão da sucessão, ela tem que ser criada com critérios e regramentos ajustados entre os acionistas, seguindo a cultura, princípios, valores da empresa familiar e dos seus fundadores. A questão da profissionalização ou não, pouco importa se vai ser um familiar ou não. Quem vai ser o principal executivo, o principal líder da família, como colocou o Telmo também, a Gladys, do patrimônio e da própria gestão. Pouco importa. O que interessa é o seguinte: tem que ter assegurado a continuidade das gerações que se sucedem dentro de regras onde fique claramente estabelecido todos os princípios e valores, e além disso, as questões dos pré-requisitos de qualificações das pessoas que vão ser os líderes. E agora o líder pode ser um familiar ou não. Se nós tivermos, sempre é recomendado que o líder possa ser uma pessoa da família. Se nós tivermos essas pessoas qualificadas, habilitadas, com competência para assumir, porque a sucessão é um processo, é uma conquista por competência. Não é uma escolha das pessoas. Ou eu quero ser o líder. Tudo bem, então você vai ter que estar preparado e qualificado. Só que tem outras pessoas na empresa familiar que também podem. E se nós não tivermos essas pessoas? O que acontece com muitas empresas familiares? Processos já conhecidos. Se contrata um profissional para, durante um período de transição, enquanto os familiares estão se preparando para assumir essas lideranças, tem um profissional que vai estar tocando a operação e a gestão do negócio. Mas com regras já pré-estabelecidas de que a sucessão vai acontecer num determinado período, quando a família tiver condições de poder eleger o seu líder, sendo preferencialmente um familiar. E um detalhe importante nisso que o Jairo acabou de falar, é extremamente importante, e a grande maioria não faz isso, certo, né? É extremamente importante regular isto formalmente. Ou seja, quando a gente está falando que as futuras gerações, os herdeiros, vão ocupar determinadas lideranças, tem que estar muito claro que liderança é essa. Por exemplo, tem várias empresas onde é muito claro, por acordo entre os acionistas, por exemplo, que o executivo, o líder executivo, não será ninguém da família. Por exemplo, isso está acordado, percebe? Sim. Tem várias empresas que têm isso definido, não será ninguém da família. E tem uma razão para as pessoas entenderem isso. Que vai dizer assim, eu de repente, vamos dizer assim, eu tenho um filho, meu filho ou filha meu, não, minha, que é excepcional, e aí a gente coloca ela ou ele na presidência da empresa, ok?
Agora, imagina o seguinte, daqui a pouco mudou o mercado todo, mudou a operação, etc, etc, e o presidente adequado para esse negócio não tem mais esta característica. Ele tem que ter uma outra característica. Aí o cara diz assim, mas como que eu vou fazer? Agora eu vou ter que tirar meu filho, ou minha filha, certo? Não, homem ou mulher aqui não faz nenhuma diferença. Eu vou ter que tirar o meu herdeiro dali? Não, eu não vou fazer isso. Eu comecei a caminhar para a tragédia, percebe? Porque eu não consigo fazer a modificação. Só para entender por que é importante deixar isso regulado, para dizer assim, pode ser alguém da família ou pode não ser alguém da família. Não, a presidência do conselho de administração sempre será alguém da família. Ah, legal, isso não tem problema nenhum, isso é fácil de fazer, tá certo, né? Mas o resto precisa estar regulado. Assim como eu preciso regular, e isso tem instrumentos específicos para isso. Tem uma coisa chamada protocolo de família, tem uma coisa chamada acordo de sócios, aonde precisa, por exemplo, estar escrito como é que é o regime de casamento dos herdeiros, percebe? Por que eu preciso regular o regime de casamento dos herdeiros? Por uma razão muito simples, como eu brinco e didaticamente, como nós somos professores, como a gente didaticamente mostra. Se eu não regulo o regime de casamento e permito que os herdeiros possam casar do jeito que eles quiserem, e se eles quiserem casar por comunhão geral, comunhão total de bens, e aí o meu filho, ou filho ou filha, né? Ou o meu neto, certo, né? Daqui a pouco casa com o Fernandinho Beiramar, ok? Em regime de comunhão universal de bens. E aí eu acabei de ter o Fernandinho Beiramar como sócio da empresa, percebe? E aí o cara amanhã se separa e vai levar um pedaço do capital. É ou não é? Então é só para entender que quando a gente fala que isso tem que ser regulado, não é que tem que ser regulado porque é uma imposição jurídica. Ele tem que ser regulado para que você não tenha problemas, para que as futuras gerações possam ser, né? Você vai dizer, pô, mas o cara casou. Ah, casou. Então, tá bom. E espero que fique casado até a morte, tá certo? Né? Legal, que bom, tá certo? Né? Mas se separar, né? Não se separou, tá certo? Né? E a gente, não estamos falando nada de extraordinário. Se você pegar, o Gerdau tem isso regulado, você certamente tem regulado, entendeu? O Itaú tem regulado, ou seja, todo mundo que pensa regula essas coisas, percebe? Para não ter problema, né? É pensar no patrimônio, como tu falou, né? Exatamente, porque a lógica atrás disso é quanto nós, família, somatório, tá certo? Não? Os 60 da Killing, né? Certo, né? Quanto que o patrimônio das 60 pessoas vale, né? Ok? Exato. Desculpa, só para complementar Ufa, o que o Telmo colocou, de passar a palavra em seguida, Gladys, que é um excepcional exemplo, né? Essa questão das regras, como o Telmo colocou muito bem, é extremamente importante. Porque as regras têm que estar estabelecendo o seguinte: em todas as famílias vão acontecer situações que é da vida. Exato. Em todas as famílias, obviamente, inexoravelmente, vai ter morte. Então, qual é a regra da morte? Quando morrer alguém, que vai morrer o fundador, vai morrer o herdeiro, vai morrer o filho, ok? E quando isso acontecer, o que acontece com o negócio, com o patrimônio e com a família? Tem que estar escrito. Então, quando se fala em sucessão, o processo de sucessão começa exatamente pela construção daquilo que nós chamamos das regras do jogo. Como é que nós queremos administrar as situações da vida? Porque em todas as famílias vai ter divórcio, pode ter, são situações desejáveis e indesejáveis, mas pode acontecer. A morte é inexorável, Exato. mas tem que estar lá a cláusula da morte, em todas as gerações. Assim como as situações que são naturais da vida, que pode impactar o negócio, pode impactar a própria gestão. Desculpe, Gladys. Não, imagina. É bem para complementar isso
também a ideia de como é que isso funciona na prática, né? Eu acho Sim. importante. Como é que vocês fizeram isso dentro da... né? Como é que é isso dentro daquilo? Como é né? que é isso na prática, né? Claro. Eu acho importante, porque quando a empresa é do fundador, né? É a dele, é uma coisa... É Tem pessoal, tem dono. E o dono faz o que ele quiser. A partir do momento que tu divide isso em partes, tu começa a ter uma relação de sociedade. Exato. Já é diferente. Eu não Isso. sou mais dona sozinha. Eu compartilho a sociedade com outras pessoas. É. E uma das coisas que eu acho que é extremamente importante, e aí a governança, o processo de governança nos ajuda muito isso, é estruturar o negócio para que ele seja herdado. Isso eu acho extremamente importante. Né? A partir do momento que tu começa a ir para uma sucessão, não é só o sucessor que tem que ser preparado, Exato. é o sucedido. Às vezes é mais difícil tu trabalhar o sucedido do que o sucessor. É verdade. Né? Então, assim, tu tem que fazer um preparo. A nossa família foi uma coisa muito interessante, porque a gente conseguiu fazer esse preparo com os nossos pais vivos. Né? Em vida. Em vida. O pai doou para nós todas as cotas em partes iguais. Eu acho um gesto belíssimo isso, né? Eles botaram uma cláusula só, que é: a gente não quer que vocês briguem por dinheiro. Sim. Olha que interessante, porque era em usufruto e nós ficamos 14 anos administrando a empresa com essa cláusula de não briguem e não dividam. Uhum. Isso nos deu, digamos assim, um estofo interessante, porque a gente conseguiu mostrar para os nossos filhos que a sucessão é uma coisa feliz. Sim. Eu acho que isso é um aspecto importante. As pessoas veem a sucessão como uma coisa de uma tragédia, de uma necessidade por uma tragédia. Eu acho que ela tem que ser vista ao contrário. Quando tu começa com as gerações em vida e saudáveis, Sim. tu começa a preparar o processo com saúde. Isso. Né? Tu começa a tirar os esqueletos do armário, que isso é muito comum numa empresa que só tem um dono, tu tem não sei o quê, não tem mais. Tem que ter, né? Tu prepara a empresa para ser sucedida com as regras, né, de sociedade. E isso eu acho já, digamos assim, a conscientização de que a empresa que tu vai passar para o teu filho, ou o patrimônio que tu vai passar para o teu filho, é um patrimônio bonito, né? Digamos, saudável. Sim. Ele não é um emaranhado. A gente sabe qual é o problema quando a gente herda um imóvel que não tem escritura, que não sei o quê, que está devendo IPTU. Não dá. E a empresa é a mesma coisa. Arruma ela, deixa bonitinha. Trabalha essa arrumação já com o herdeiro. Então, eu sempre digo, eu acho que o sucessor e o sucedido, quando eles trabalham juntos numa empresa saudável, a coisa tende a ser saudável, né? Sim. Se me permite só complementar, Gladys, com certeza. que vocês colocaram, o Telmo também, que eu acho extremamente importante este detalhe, né, da questão da sucessão. Né? Quando a família tem um fundador, ela tem um dono. Exato. Quando falece o dono, ou ele em vida resolve organizar o seu processo de sucessão, a empresa deixa de ter dono. Isso. A empresa tem uma sociedade. Isso aí. E um outro ponto importante é o seguinte, como no caso de vocês, Gladys, que você citou, que são 60 herdeiros hoje. Cada um vai ter o seu projeto pessoal de vida. Isso. E qual é o papel do Fórum da Família, que é onde exatamente a Gladys está coordenando esse processo, até trazer para nós, para ilustrar, que já nos citasse há quanto tempo, já tem mais de 20 anos das regras do jogo que foram construídas pela família, tá certo? Tem que haver também, dentro desse processo da família e do patrimônio, um acompanhamento dos herdeiros para ver de quem é que eles vão ser sócios nos seus projetos pessoais de vida. Ah, exatamente. Porque isso tem comunicabilidade com a sociedade e com a gestão. Com certeza. Então tem que ser acompanhado pela família também,
Quem são os seus, como acontecem os seus projetos pessoais de vida. E tem muitas famílias que fazem isso. E é exatamente no fórum, que é exatamente o Conselho de Família, onde a Gladys preside, que tem exatamente essa oportunidade de fazer esse acompanhamento dos projetos pessoais dos herdeiros e de quem é que eles são sócios, de quem é que eles são parceiros nos seus negócios, para não afetar e não prejudicar o quê? O patrimônio e a gestão da própria família. Vai mais além do que a própria operação, né, e o conselho da empresa. Muito além. Dentro da empresa. A gente fala em family office também, né? Isso. Family office. Como funciona isso na prática? Tu falou, não se trabalha na Killing, né, na operação CNPJ, portão para dentro. Eu trabalho lá de fora. E aí a gente fez esse conceito de family office e treinamento, né, dos herdeiros e tudo mais, essas comunicabilidades, essas ramificações que são inúmeras, né? São inúmeras. Eu vou trazer e vou passar a palavra logo para Gladys comentar. Há quase 20 anos atrás eu convidei a irmã, a Magna Killing, que era presidente do Conselho de Família, para dar uma palestra no IBGC, num curso de formação de empresas familiares. Sim. E a Magna disse: Jairo, eu sou artista plástica. Você vai me convidar para falar sobre o quê? Eu digo: não, exatamente sobre isso. Você está no Conselho de Família, você vai falar sobre o Fórum da Família. Esse é o ponto que nós queremos destacar, que é exatamente onde começa exatamente o modelo desse processo de sucessão. Não, é interessante isso. Eu sempre digo, né? Eu exerço a minha profissão de arquiteta, né? Sim. E paralelo, hoje, como eu tenho um cargo que me demanda muito tempo, eu estou dividida nas duas funções. Mas o papel do Family Office, ele é extremamente importante para justamente não respingar para dentro da empresa questões que são de família. Né? Então, a gente tem, além da preparação dos herdeiros da terceira geração, nós já começamos a preparação dos herdeiros da quarta geração, que já tem. Nós temos que cuidar, eu sempre digo, a gente tem que cuidar da felicidade de todo mundo. Nós somos 9 sócios e 18 herdeiros. Mas nós temos que pensar em todos os 60 da família, e até alguns que já não estão mais dentro da família. Às vezes, até isso nós temos que prestar atenção. Por quê? Porque, assim, todos os aspectos de felicidade, de satisfação, podem ser positivos ou negativos dentro do negócio. Né? Então, nós temos que estar sempre atentos. E o que nós fizemos do lado de fora da empresa, né, é justamente cuidar desta felicidade que a gente fala, né? A gente trabalha em 3 pilares na nosso aspecto de sucessão. Um são valores dos nossos fundadores, que nós temos eles como, digamos assim, quase um altar, né, para eles. A gente cultua a memória deles. Temos, felizmente, uma história de família muito bonita. Nós trabalhamos a questão da responsabilidade, que é exatamente assim, o que tu está fazendo que pode afetar o negócio. Olha, isso aqui não dá, mas você tem que estar atento. Né? E nós trabalhamos também no aspecto de preparação, que é justamente a responsabilidade, a preparação do conhecimento. Nós trabalhamos muito com comitês. As pessoas estão sabendo constantemente o que está acontecendo na empresa. Nós acompanhamos trimestralmente, aliás, mensalmente os números, e trimestralmente uma reunião presencial com o conselho. Todos os herdeiros e todos os sócios. Então, a gente precisa colocar todo mundo na linha de frente. Comitês, por exemplo, um comitê que é extremamente importante e educativo é o comitê tributário. Hoje, não adianta tu ser ingênuo no aspecto tributário, nem na nossa vida particular, que dirá como sócio de uma empresa. E as coisas se fundem muitas vezes, que nem tu falaste, comunicabilidade. Então, todos esses aspectos, eles são diariamente, né? Nós estamos num processo agora de holdings familiares, né? Estamos bem no meio de doações.
tudo isso é constantemente. Isso não respinga dentro da empresa. Ele tem uma comunicação. Nós trabalhamos junto com os advogados da Killing, porque a gente sabe que isso está interligado. Sim. Mas não entra no dia a dia da empresa. E importante que tu mencionasse, Gladys, essa questão do family office, quando você falou o advogado da família, é um advogado que trabalha para a família, contemplando todos esses aspectos. Ou os assessores jurídicos que estão contemplando, mas estão dentro do family office. Sim. Gestão é uma coisa. O family office é uma outra estrutura para acompanhamento dos projetos pessoais dos herdeiros e quem é que eles são sócios, da questão das comunicabilidades, etc. Até para poder não misturar os objetivos, né? E ter um pouquinho mais de profundidade. Só para complementar, só um detalhe importante. Da onde é que surgem os conflitos de interesse, que é o primeiro grande objetivo da governança, né? Administrar os conflitos de interesse. Quando a gente mistura as pautas. Mistura a pauta da família com o patrimônio e com a gestão. Pronto, está criado o conflito de interesse. Exatamente. E isso traz o que a Doris acabou de descrever há pouco, mostra uma coisa. Na Killing, e é por isso que ela é um sucesso também, assim, eles têm uma clara visão de longo prazo, princípios de longo prazo, padrões de longo prazo, objetivos de longo prazo, ok? E isso é uma coisa que muitas empresas familiares não têm. O cara cuida do dia a dia e vai tocando as coisas, vai fazendo, vai comprando, abre loja, fecha a loja, etc, etc. Mas se você fizer uma pergunta para ele, dizer assim, tá, mas e qual é teu objetivo de longo prazo, certo, né? Nos próximos 100 anos você quer o quê? O cara diz assim, nem penso nisso, tá certo, ok? O cara não tem esta visão macro, que é absolutamente importante. Por que eles conseguem fazer isto, né? Por que eles aqui na Killing conseguem fazer isso? Como é que eles conseguem unir, e ela não mencionou, mas a gente sabe disso, porque somos amigos aqui, desses 60 participantes aí, e desses herdeiros, mesmo dos herdeiros, tem gente que nem está no Brasil, né? Tem gente que está pelo mundo afora fazendo outras coisas, ou seja, tem outras atividades, né? Não estão operando dentro da empresa, né? Mas eles sabem exatamente o que está acontecendo porque eles se unem, eles se juntam, eles conversam, eles sabem o que está acontecendo e tem um norte que é claramente definido, certo, né? E isso é absolutamente vital no processo, né? De qualquer empresa, claro, se nós não soubermos, isso é da lógica estratégica, né? Certo, né? Se eu não sei qual é o meu objetivo macro, como é que eu sei se eu estou indo para o lado certo ou errado, tá certo? Eu tenho que ir para o norte ou para o sul? Não sei, depende, né? Tá certo? Qual é o meu objetivo, tá certo, né? Ok? Eu queria fazer também uma colocação que, casualmente, esses tempos eu assisti uma palestra de uma herdeira, terceira ou quarta geração, de uma empresa muito grande de livrarias, né? Editora de livrarias, que é uma que quebrou recentemente, tá? E ela estava falando isso. Onde é que foi o nosso erro, né? Qual foi o erro que a gente fez? É não preparar alguém para olhar para o futuro. Nós estamos só olhando para o presente. Isso. E da Killing a gente coloca que a terceira geração tem que, muito mais do que nós temos essa visão, mas eles têm que ir a campo buscar novos negócios. Né? Nós temos a pessoa que trabalha hoje na Killing, na terceira geração, ela toca dentro do negócio um outro negócio. Né? Com direito a... também assim, com direito a errar, inclusive. Né? Porque inovação é isso. Tu vai e tu está apostando. Então, isso eu acho extremamente importante. Eu acho que as novas gerações... Porque chega uma hora que a gente bate no teto. Não adianta, isso aí é inerente ao ser humano, principalmente nessa era que a gente está... Né, as coisas mudam rapidamente. Né? A gente está precisando já da quarta geração para essas novas tecnologias que estão surgindo, né?
a inteligência artificial e tudo. Então, assim, a gente também tem que ter, por isso que eu falo do sucessor e do sucedido. Nós também temos que saber que tem um momento que a gente diz, olha, não é uma questão de preparação do herdeiro, não é uma questão apenas de vontade, é uma questão de sobrevivência. Exato. Né? Tu tem que saber que a tua empresa vai sobreviver se a tua turma que está chegando está preparado, está feliz, está gostando, quer. Então, toda essa preparação a gente tem que fazer. E exercitar nisso, os pequenininhos que estão vindo. Né? Nós temos, só para complementar, nós temos anualmente um encontro de família. Sim. Que todos esses 60 são bem-vindos, onde as crianças... Nós temos constantemente relacionamento de gerações para que essa, digamos, essa felicidade killing que a gente chama, né? Sim. Ela vai seguindo em todas as gerações. Eu acho isso, trabalho muito porque eu acredito muito nisso, né? A questão do desenvolvimento de valores e... A cultura, ela sai muito mais do corporativo e vai para uma cultura familiar, né? E uma cultura familiar empreendedora. Empreendedora com consciência da profissionalização. Isso. Essa eu acho que é a essência, né? Mas só para complementar, né? Entenda-se, profissionalização pode ser com a família também. Também. É parte do processo. Sim. Quando nós falamos profissionalização, muitas vezes as pessoas confundem. Não, vocês estão falando de profissionais de mercado? Não. Estão falando em preparar as pessoas da família para estarem ocupando estas lideranças e darem continuidade, né, a esse planejamento, essa visão estratégica, né, da onde é que nós estamos indo. Isso é que vai assegurar a continuidade, a perenidade das famílias e dos negócios. E lembrando que quando nós falamos em profissionalização, isto não é só, e muita gente imediatamente imagina profissionalização de quem está lá dentro da operação no dia a dia, o financeiro, o comercial, etc, etc. Não, profissionalização é do processo todo. Exato. Ou seja, o conselheiro tem que ser profissional no sentido de dizer, ele, né, para ser membro do conselho de administração, né, ele tem que ter capacidade, ele tem que ter formação, ele tem que ser preparado para ser isso. Ou seja, tudo tem que ser profissional, certo? Né? Entendeu? Para dizer como é que a gente faz o planejamento estratégico, tá certo, né? Isso aqui, não, eu tenho vontade de fazer isso aqui. Não é uma questão de vontade, é uma questão, isso aqui tem tecnicidade atrás disso, né? Como é que se processa isso aqui? Ou seja, ainda que, né, eu tenho que ser, eu como sócio ou como herdeiro, certo, né? Eu tenho que ser profissional em lato sensu. Não é profissional porque eu estou ali cozinhando ou porque eu estou fazendo uma atividade lá dentro, né? Eu preciso ter isso de uma forma bem ampla nesse sentido, né? E é por isso, então, é muito, eu acho que seria importante até a gente fazer em cima de tudo que nós conversamos, a gente fazer uma menção de uma coisa que muita gente não se dá conta, dos proprietários das empresas acionárias não se dão conta, que é o seguinte, né, que o processo de sucessão da empresa familiar, ele é um processo altamente complexo, ok? Ele é complexo. Por que ele é complexo? Exatamente porque ele tem envolvimento de várias áreas, né? Ele não é uma coisa que eu posso fazer e eu resolvi, não, ele é complexo, né? Envolve tudo. Ele envolve tudo, ele envolve todas as instâncias, ele envolve herdeiros, proprietários, ele envolve tudo, ele envolve o direito, ele envolve a governança, ou seja, isto é altamente complexo e envolve não só, quando a gente fala de sucessão, não é só a sucessão da gestão, certo, né? Que pode até ser alguém interno ou alguém externo que eu contratei, não importa, mas isso é uma sucessão de gestão.
toda empresa tem, mesmo a multinacional, que não é de familiar, ela tem uma questão chave para ser resolvida, que é a sucessão de gestão. Sim, mas na empresa familiar eu tenho a sucessão de capital. Como é que eu estruturo a sucessão de capital? Como eu deixo isso aqui? Eu deixo isso aqui, a Doris há pouco mencionou, eu boto isso em holdings? Sim, pode ser. Só numa holding ou em várias holdings? Não sei, tem que ser analisado. E eu vou acrescentar isso, porque a gente faz isso, a gente trabalha nisso, para dizer o seguinte, e esta holding ou este proprietário, eu coloco isso fisicamente no Brasil ou eu faço isso ser uma holding que fica no exterior, num determinado paraíso fiscal? Você vai dizer, mas por que isso aqui? Por uma razão muito simples, porque dependendo do país em que você esteja, isso vale para o Brasil e vale para os Estados Unidos, vale para qualquer lugar, dependendo do país que estiver, quando alguém morre e as ações são passadas, existe um imposto de transmissão. Esse imposto de transmissão ele é variável pelo mundo afora, ok? E tem lugares em que o imposto de transmissão é 50%, ok? Sim. E tem gente que não se dá conta disso, ou seja, quando eu morrer e passar para o meu filho ou para minha filha, certo, né? Eu vou jogar fora, eu vou dar para o governo metade do que eu acumulei ao longo da vida. E se eu estiver no lugar adequado, eu vou pagar 5% de imposto de transmissão. Ou seja, como é que se estrutura isso? Isso é automático? É questão de vontade? Não, isso precisa ser analisado, tá certo? Organizado, né? E depende do setor de atividade, ou seja, tem aspectos tributários no meio disso, ou seja, isso é altamente complexo. Ou seja, o processo sucessório, certo? Né? Ele é, na realidade... Ele é científico, né? Ele é técnico, certo, né? Ele é complexo e por essa razão, como a gente sempre recomenda, né? É o seguinte, não tente fazer isto sozinho, certo? Não? Ou seja, você sentado ali, né? Tomando um whiskinho filosofando. Não, faça isso devidamente digamos assim, assessorado, né, de alguém que te ajuda nisso aqui, para que a solução seja a melhor possível para toda a família, certo? Né? Ok? Bom, pessoal, resumindo então, tem que encerrar o nosso podcast, é uma pena, o assunto o conteúdo é envolvedor, né, envolvente, a gente vai produzindo, né, vai aprendendo sempre, né. Mas eu acho que o que fica de mensagem, que não importa o tamanho da empresa, o importante é a gente começar, sem dúvida, trazer informação, trazer aprendizado, debater com a família, né? E por mais organizada, estruturada que a empresa esteja, dependendo da fase que ela está nesse processo de sucessão familiar, nunca está pronto, né? Sempre é um processo de evolução. Exatamente. E precisa ser feito preventivamente. Exato. Você precisa regular as coisas, organizar as coisas, certo? Né? Antes que os problemas aconteçam, né? Exatamente. Bom, uma hora passa rápido. Eu queria agradecer a todos aqui pela presença, por participar do nosso podcast. Lembrar quem está acompanhando que para ser notificado dos próximos episódios, basta se inscrever no canal da Six Canoas no YouTube e Spotify. Os links e mais informações estão aqui na descrição. O Pod Six é uma produção da Six Canoas e tem como apresentador o Sicredi. As empresas Parque Shopping Canoas, BRDE, São Pietro Saúde, Modular Cargas, STV Segurança e Cicobi Três Fronteiras são patrocinadoras diamantes. As empresas Guterres Combustíveis, Óticas Vênus, Vieser Supermercados, Fruc Bebidas, Telecom Sistemas, Hospital Moinhos de Vento, Casa Incorporações, Pontual Telecom e Cofercan são patrocinadoras ouro. E muito obrigado pela audiência e até a próxima.